Bom dia, boa tarde, boa noite aos caríssimos alunos dos segundos anos de História. Nós dos segundos anos, na nossa turma de segundos anos, nós estamos trabalhando o primeiro capítulo do nosso livro didático, o livro História, Sociedade e Cidadania. E no capítulo 1 do nosso livro, nós temos trabalhado o tema A América Indígena. Nesse capítulo 1 aqui, a América Indígena. E como falamos na primeira aula, quando falamos da América Indígena, estamos falando daqueles povos que viviam aqui na América antes da chegada dos colonizadores. Nós falamos isso na nossa primeira aula. Quando os colonizadores europeus estiveram aqui, ou chegaram aqui, para explorar o continente americano, eles se depararam com vários povos, com várias civilizações. E nas aulas anteriores, nós falamos dos astecas e dos maias. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o terceiro desses povos, o terceiro povo que se instalaram aqui na América e que os europeus encontraram quando chegaram para colonizar. E hoje a nossa aula é sobre os Incas. Estão vendo aqui? Os Incas. Então, desde já, vocês peguem o livrinho de história de vocês, do segundo ano, e abram na página 18, onde fala dos Incas, né? Então, nós vamos trabalhar a questão dos Incas, lendo para vocês algumas partes do texto do livro e tecendo alguns comentários, ok? O texto começa dizendo o seguinte: acredita-se que enquanto caminhavam à procura de terras férteis, os Incas chegaram ao interior da Cordilheira dos Andes por volta do século XIII. Então, por volta do século XIII, os Incas, à procura de alimento, andando à procura de alimento, procurando terras também férteis para produzir alimentos, eles chegaram onde é hoje aquela região chamada de a Cordilheira dos Andes. Então, aquela região é muito alta. Nessas terras altas, os Incas se estabeleceram ali e começaram suas vidas como camponeses e pastores. Então, eles começaram produzindo ou realizando as atividades econômicas de agricultura, eram camponeses, e também a pecuária. Eles também criavam seus animais. A gente vai ver isso detalhadamente depois, né? E ali nessa região, eles ergueram uma cidade, a chamada cidade de Cusco. Então, Cusco é essa cidade criada pelos Incas, ali na região da Cordilheira dos Andes. Aos poucos, no entanto, ampliaram seus domínios, aliando-se aos povos da região ou submetendo-os. Então, a gente viu na aula passada, nós quando falamos dos astecas, os Incas tinham algumas semelhanças políticas e militares dos astecas. Então eles começaram a se expandir a partir da cidade de Cusco, que foi a cidade que eles construíram, e partiram a fazer alianças com outros povos vizinhos, e onde não se faziam alianças, eles dominavam por meio da guerra. Eles submetiam esses povos, subjugavam esses povos. E assim, a semelhança dos astecas, os Incas também irão construir um império. Então, a organização política dos Incas
é uma organização imperial. Eles vão sair dominando vários povos. Então, tem essa semelhança com os astecas, diferentemente dos maias, que se organizavam politicamente em cidades-estado. A gente viu isso nas aulas anteriores, né? Em 1438, fundaram um império. Em 1438, formaram um império que teve Pachacuti como o seu primeiro imperador. Então, Pachacuti foi o primeiro imperador inca, né? No processo de formação do império, os incas assimilaram elementos de outras culturas, inclusive o Quechua, a língua que mais tarde espalhariam pelos Andes. Então, isso é muito comum nas civilizações mais antigas, quando um império se expandia e subjugava vários povos, eles assimilavam elementos culturais dos povos vencidos. Foi assim com os gregos, foi assim com os romanos, foi assim também com as invasões chamadas invasões bárbaras, que eles trouxeram elementos culturais próprios, mas também assimilaram os elementos culturais da Europa, que na época eram elementos do cristianismo. Então isso era comum. Quando um império se expandia, ele dominava os povos subjugados, mas assimilavam elementos culturais dos povos dominados, né? E o elemento cultural que os incas assimilaram dos povos que ele dominava, que ele dominou, foi a sua língua, o Quechua. É o elemento cultural dos povos dominados, ok? Anote isso aí, viu? O Império Inca expandiu-se consideravelmente graças às sucessivas conquistas. Então, todo império, ele cresce e se expande a partir da ação militar, a partir das investidas e das expedições militares do exército. Então, os incas se expandiram também assim, graças a essas sucessivas expedições, investidas de conquistas. O Império Inca, é bom anotar isso aí, ele era dividido em várias regiões administrativas. Então o Império Inca foi crescendo, se expandindo, e os imperadores que se sucederam ao longo da história, eles dividiam o império em regiões para melhor administrá-lo, né? Então, era dividido em regiões administrativas, cujos governadores deviam prestar contas de seus atos ao imperador. Então, os imperadores que governavam as regiões, as sub-regiões do Império Inca, eles eram delegados do imperador. Ou seja, eram pessoas que tinham seus cargos dados pelo imperador, e ao imperador eles deveriam prestar contas, né? A interligação, né? O Império Inca foi um império, territorialmente falando, bastante amplo, muito grande, né? Então, a interligação entre as regiões do Império Inca, era feita por uma eficiente rede de estradas construídas nas encostas das montanhas. Então, o Império Inca era muito vasto, muito grande, territorialmente falando, mas se construíram estradas no sopé dessas montanhas, nas encostas das montanhas, que serviam para as pessoas levarem informações para diferentes regiões, para também levarem produtos da economia inca, para trocarem por outros produtos. E também essas estradas serviam para a locomoção do exército inca, quando ele precisava ir investir ou enviar alguma expedição para alguma de suas regiões, né?
Uma coisa interessante, é bom também tomar nota, isso sobre o Império Inca, é que os jovens, eles eram treinados desde a infância para correr por esses caminhos, por essas estradas do Império Inca, levando e trazendo informações e produtos por longas distâncias. Então havia muitas estradas que ligavam todo o Império Inca e se apostou na juventude, nos jovens, que eram treinados desde novinhos a percorrer essas longas estradas, levando informações, trabalhando como correios, mas também levando mercadorias e produtos, né? As principais estradas incas ligavam o interior a Cusco, uma cidade planejada que servia como capital do Império Inca. Então, essa cidade, a cidade de Cusco, era a capital do Império, uma cidade projetada, toda. Hoje é possível, né, observar isso através dos registros arqueológicos, né, das ruínas, né, que existem ainda nesse lugar, né? Aí, sobre a cidade de Cusco, veja o que disse um historiador espanhol do século XVI. Esse historiador do século XVI, chamado Pedro Chiesa, ele vai dizer assim sobre Cusco, né, a capital do Império Inca. Era grande e majestosa e deve ter sido fundada por gente capaz e inteligente. Tem ruas muito boas, embora estreitas, e as casas estão construídas de maciças pedras, belamente unidas. Cusco era a cidade mais rica das Índias, pelo grande acúmulo de riquezas que chegavam a ela com frequência para incrementar a grandeza dos nobres. Então veja, no século XVI, meados do século XVI, como esse cronista espanhol descreve esta imponente cidade, a cidade de Cusco, né? E essa cidade, que era a capital do Império, então havia várias várias estradas que saíam dela e se conectavam com todas as regiões do Império. Então essas estradas foram de fundamental importância para a administração imperial, né? Veja que informação interessante. Antes de começar uma construção, os incas produziam uma maquete de argila e pedra que os ajudava a formar uma ideia da obra depois de pronta. Então já havia a engenharia inca, que já eles planejavam antes de fazer uma cidade. As cidades não aconteciam de qualquer maneira, era tudo feito, organizado previamente. Na construção, usavam grandes blocos de pedra que eram cortados e encaixados uns nos outros, sem a necessidade de uma substância colante, sem precisar de cimento. Ainda hoje a gente percebe isso, a gente vê nas construções incas, nas ruínas que restaram, né, de Cusco e de outras construções dos incas. Restam ainda hoje construções incas intactas e um número grande de vestígios delas em cidades como Cusco, Lima e Quito. Em Machu Picchu existem edificações em que se pode ver o modo de organização dos bairros de uma cidade inca. Aí no livrinho de vocês, na página 19, aí nós temos uma parte de Machu Picchu, né? Aqui, ó, vocês podem ver bem direitinho aqui, ó, a cidade toda construída em pedras. As pedras eram cortadas e montadas umas sobre as outras, encaixadas, sem precisar de cimento nem nada. E depois de mais de 500 anos,
Ainda está lá do mesmo jeitinho, entenderam? Então o que foi que a gente viu aqui? A gente falou sobre a política, que o Império Inca se organizou em um grande império. Falamos do território Inca, do Império Inca, que era enorme, e que para você circular nesse império foram construídas inúmeras estradas que ligavam a capital, Cusco, né? E também vimos aqui também algumas informações sobre como eram construídas a cidade, né, ou as cidades e construções dos Incas. Agora nós vamos trabalhar a questão econômica dos Incas. Como eu falei, nós já tratamos da política, tratamos do território Inca e da importância das estradas imperiais, e tratamos também de como os Incas construíram suas cidades, né? E agora vamos na página 19 falar sobre a economia Inca. Estão vendo aí? A economia Inca. E o que temos para falar da economia Inca? Veja aí, né? Então, a economia Inca, vamos ver aqui, né? Os Incas, como eu falei, eles se instalaram em regiões extremamente altas e elevadas, né? Então, habitando essas regiões montanhosas, os Incas adotavam a irrigação sistemática e construíam terraços na forma de imensa escada para a prática da agricultura, né? Então, a agricultura Inca, por causa da dificuldade do terreno, eles faziam como se fossem escadas, né, escalonadas nas montanhas, e ali eles iam plantando aquilo que eles tinham necessidade, né? Nesses degraus na montanha, né, faziam um nível assim, um terraço, outro subindo como se fosse uma escada. Então, em cada lugar desses, eles iam plantando coisas, plantando alimentos. Nos degraus mais altos, cultivavam espécies vegetais que fossem resistentes ao frio, porque é uma região fria, lá nos Andes, né? Como a batata. Nos degraus do meio, eles plantavam milho, abóbora, feijão. E lá na parte mais baixa, né, da montanha, na parte mais baixa, eles semeavam as árvores frutíferas. Com isso, conseguiam colheitas variadas e fartas o ano inteiro. Os Incas se dedicavam também ao pastoreio. Então, as atividades econômicas dos Incas eram a agricultura, né, e o pastoreio. O pastoreio é a criação de animais. Então, que animais eles criavam? Eles criavam a lhama. A lhama é esse animalzinho aqui, ó. Vejam aí, estão vendo no livrinho de vocês? A lhama. Esse animal bonitinho, peludo, parece com camelo, é uma mistura de camelo que ninguém sabe com o que, né? Então eles criavam a lhama, que servia de animal de carga com grande resistência. Então essas lamas serviam para transportar produtos e até pessoas, né? Além da alpaca e do guanaco, dos quais obtinham a lã e o leite. Você percebe, né, que a lhama e outros animais, eles são bem peludos. Então eles tiravam esse pelo como das ovelhas, né, e faziam tecidos para se aquecerem na região andina, né? Uma outra coisa interessante que nós devemos compreender sobre os Incas é sobre a sua organização social. Então nós devemos entender dois conceitos. É o conceito do Ailu e da Mita. Isso é importante a gente saber. O Ailu e a Mita. Então, o que era o Ailu dentro da organização social dos Incas? Aí veja bem, a maioria da população Inca era composta de famílias camponesas.
Eram famílias que trabalhavam no campo, produzindo alimentos e criando animais, né? Então, um conjunto de famílias unidas por laços de parentesco ou aliança formava o Ailu. Então, o Ailu nada mais é do que um conjunto de famílias do mesmo parentesco que viviam numa determinada região, lugar, trabalhando, produzindo e criando animais. Então, é um Ailu. Então, o Ailu, anotem aí, não esqueça isso, que isso é questão que cai em Enem vestibular. Hein? O Ailu é a unidade social básica dos Incas. É a unidade social, né? Como se fosse uma tribo com os parentes, todo mundo da mesma família. Então, o Ailu é uma unidade social básica, cujo chefe chamava-se Curaca. Então, cada Ailu, cada grupo familiar desse, tinha um chefe, um líder, chamado de Curaca. As terras de cada Ailu, de cada unidade familiar dessas, eram divididas em 3 partes. Então, vamos imaginar que um Ailu vive as pessoas num determinado lugar. Então, essa terra dividida em 3 partes. Uma dessas partes pertencia ao imperador. Outra aos deuses, isto é, aos sacerdotes. E uma terceira parte aos camponeses que ali viviam. Por que isso? Para a coleta dos impostos. Então havia os impostos que cada Ailu, cada unidade social dessa dos Incas, iria pagar para o imperador, para os sacerdotes, que é a religião, e a terceira parte era para eles, ok? Esse é o conceito de Ailu, é uma unidade administrativa tendo um parentesco em comum e tendo um chefe chamado de Curaca. O segundo conceito que eu quero trabalhar com vocês, né, que vocês não podem esquecer, é o conceito de mita. O que é mita? Por isso, aquela divisão, né, em terras do imperador, terra dos deuses e a terra dos camponeses. Além de trabalhar na agropecuária, as famílias do Ailu eram obrigadas à mita. O que é a mita? A mita é a prestação de serviços gratuitos para o governo, como semear, plantar, beneficiar frutos, construir e consertar estradas, construir templos, entre outros. Então, o que é a mita? É um serviço que os camponeses teriam que realizar gratuitamente, sem receber nada, para o imperador, nas terras do imperador. Ok? Além da mita, os camponeses pagavam um tributo em espécie. O que é um tributo em espécie? Se eles produziam milho, então dariam parte do milho como imposto, como tributo. Se produzissem batata, parte dessa batata era imposto, né? Então eles pagavam, além da mita, os camponeses pagavam um tributo em espécie e tinham de fazer vestimentas, calçados e armas para serem usados em tempos de guerra. Então os trabalhadores, os camponeses, além de trabalhar para se manterem, teriam que trabalhar para pagar imposto ao imperador, imposto para os deuses, entre aspas, os sacerdotes, e além disso fornecer calçados, roupas e armas para o exército do imperador. Então eles viviam sob uma opressão imperial, sob uma opressão dos imperadores. E o pior, essa opressão era exercida pelo exército. E os próprios camponeses, oprimidos pelo exército, teriam que dar a eles as armas, as vestimentas e os calçados. Veja que absurdo. Eles pagavam para serem explorados pelo imperador. Né? Isso é triste. Os produtos iam para os armazéns do Estado, ou seja, do imperador, e eram distribuídos quando invernos rigorosos, epidemias, ou inundavam ou provocavam a falta de alimentos. Ok?
Então essa é a parte da economia. Então guarde esses conceitos, anote esses conceitos. O Ailu e a Mita, ok, minha gente? Isso é importante. Pronto, falamos da economia. Agora, para finalizar, vamos falar sobre a sociedade Inca. Como estava organizada socialmente a sociedade Inca? Então vamos ver. No topo da sociedade Inca estava o imperador. O imperador tinha um título, era Inca, o filho do sol. Reverenciado e respeitado por todos. Então lá no topo estava o imperador, chamado de o filho do sol, ou do deus sol. Abaixo dele estava a nobreza. Lembra daquela piramidezinha, né? Em cima o imperador, embaixo a nobreza, da qual saíam os governantes, os sacerdotes e os chefes militares. Então, o imperador, o Inca, abaixo os sacerdotes, mais abaixo os grupos intermediários, como os médicos, os contabilistas ou contadores, os projetistas, que eram os engenheiros da época, os guerreiros, os artesãos. Esses grupos profissionais, além do imperador e dos nobres, viviam em cidades e eram ajudados pelo governo. Então, até aqui, o Inca, os nobres, os intermediários viviam de boa, viviam bem. E viviam em cidades e eram ajudados pelo governo. Pelo governo, entre aspas, né? Que era que sustentava toda essa mordomia, todos esses privilégios. Quem sustentava, né? Já os camponeses, olha aqui quem sustentava. Já os camponeses, que constituíam a maioria da população, moravam em aldeias rodeadas por campos de cultivo e de pastoreio e viviam oprimidos por diferentes tributos. Enquanto na cidade estavam o Inca, o imperador, os nobres e aquela camada mediana que nós falamos, médicos, artesãos, etc., os camponeses viviam lá longe, lá nas terras, só para trabalhar e serem explorados pela elite e pela classe média, entre aspas, né? Classe média, entre aspas, né? No Império Inca, a religião que tinha como principal cerimônia o culto ao Deus Sol e a língua oficial, o Quichua, eram obrigatórios. Então a língua e a religião no Império Inca eram obrigatórios. Como também eram obrigatórios os pagamentos dos tributos, dos impostos por parte dos camponeses. Ok, minha gente? Então o que foi que nós vimos hoje sobre o Império Inca? Então os Incas se organizavam politicamente em império. E o Império Inca, ele abrangeu uma grande extensão de terras. E essas terras foram construídas nelas várias estradas para melhor administrar o império. Também os Incas foram grandes construtores, foi isso que nós falamos na nossa aula. Construíram grandes cidades de pedras, cidades projetadas. Vimos também a economia Inca, que eles viviam numa região muito alta, muito elevada, cheia de montanhas, e eles faziam terraços ou plataformas nessa montanha para que pudessem plantar de cima até embaixo e assim terem alimento o ano inteiro. Também nós vimos o conceito de Ailu, que é um conjunto de várias famílias que têm um mesmo laço de parentesco, a gente viu isso. E também nós vimos o que é Mita, que é um serviço obrigatório que os camponeses teriam que realizar para o imperador. E finalmente vimos como se organizava a sociedade Inca, que resultava nessa organização numa grande exploração dos camponeses, ok? Essa é a nossa aula de história hoje, que falamos sobre os Incas. Na próxima aula falaremos sobre os indígenas do Brasil, ok? Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, gente. Até a próxima.